Nós estamos então na segunda semana da série que nós intitulamos O que Cristo oferece, Ele é. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 7, porque nós precisamos fazer uma introdução um pouquinho maior para chegarmos naquilo que é a mensagem de hoje. Capítulo 7 do Evangelho de João, nós vamos lendo no início do capítulo que Jesus está sendo ameaçado de morte. Jesus fez algumas coisas que deixaram algumas pessoas um pouco indignadas. Se a gente lembra então de João, e eu não sei se semana passada o William estimulou vocês a lerem o Evangelho de João, mas ainda dá tempo de fazer isso. Leiam o início de João. Capítulo 6 tem a multiplicação de pães, e isso não deixa as pessoas muito felizes, e Jesus então está sendo ameaçado de morte. Mesmo assim, mesmo ameaçado de morte, ele e os seus discípulos resolvem subir para Jerusalém para a celebração da festa dos tabernáculos. Durante essa festa tem um burburinho lá. A partir do versículo 12 você vai ver isso. Tem um burburinho entre as pessoas que foram para Jerusalém para a festa, primeiro perguntando, será que ele vai? A segunda pergunta que eles fazem é, será que esse Jesus é alguma coisa diferente? Será que ele é um profeta? Será que ele é um homem bom? Será que não é? E eles vão discutindo essas coisas à medida que eles sobem para a celebração desta festa. Versículo 26 do capítulo 7, eles chegam a pensar que Jesus, quem sabe, pode ser o Messias, porque ele está por lá, ele está ensinando, e as autoridades religiosas não fazem nada contra isso. E o povo começa a pensar, se as autoridades não fazem nada contra, pode ser que ele seja o Messias, aquele que a gente está esperando desde os profetas anunciarem ele. E o burburinho continua. Messias é para o povo judeu o Salvador que eles aguardam ainda hoje. A palavra Messias quer dizer isso. Alguém que vem como emissário de Deus, como ungido de Deus, para salvar o seu povo. E isso eles esperam até hoje. O povo está dividido. Eles não sabem se Jesus é um profeta, se ele é um líder ou se ele é o Messias. Jesus sai de cena, finalzinho do capítulo 7, e sobe para o Monte das Oliveiras, provavelmente, como era costume dele, para um tempo de oração. Dia seguinte ele volta, ele está de novo no templo ensinando, e os fariseus e os mestres da lei agora dizem, bom, essa história está indo longe demais. E nós precisamos resolver isso. E eles armam uma situação. Eles pensam numa armadilha para ver se Jesus se contradiz, se ele vai contra a lei. Porque indo contra a lei, eles podem condenar ele à morte. E eles trazem uma mulher que foi pega em adultério e colocam diante de Jesus, dizendo mais ou menos assim, a lei diz que ela pode ser apedrejada pelo que ela fez. O que você diz a respeito disso? E Jesus, muito calmamente, ele diz, quem de vocês não tem pecado, seja o primeiro a jogar uma pedra. E a história acaba por ali. E agora a gente chega no versículo 12, onde Jesus faz uma declaração bombástica, e é o texto que já está projetado ali, quando Jesus diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Certamente seria manchete nos jornais da época, seria divulgado em todas as mídias que estivessem disponíveis uma frase como esta. Eles estão na festa dos tabernáculos, que é a festa para recordar a caminhada da saída do Êxodo. Agora a gente está falando lá do Antigo Testamento, capítulo
3 de Êxodo começa a libertação do povo com o chamado de Moisés, e eles saem com as 10 pragas que a gente conhece do texto bíblico, ou assistiu na televisão a série, a novela a respeito disso. Na festa dos tabernáculos, eles lembravam o que aparece em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, quando diz que dia e noite, Deus marcava a sua presença com o seu povo da seguinte maneira. Durante o dia, uma coluna de nuvem acompanhava o povo. Eles vão seguindo, eles caminham, e Deus se faz presente dizendo por onde eles devem ir. À noite é uma coluna de fogo que vai com eles. E agora na festa dos tabernáculos isso é relembrado. Jesus provavelmente está no pátio chamado Pátio das Mulheres. As mulheres não tinham acesso a todas as partes do templo, do antigo templo de Jerusalém. Jesus está ali e ele começa a ensinar, provavelmente início da tarde, acontece essa história com a mulher adúltera, e ele fica, e as pessoas continuam com ele e vão ouvindo, e agora começa a cair a noite, começa a escurecer, e os grandes candelabros do templo são acesos um a um, simbolizando a coluna de fogo que segue com o povo durante todo o trajeto do Êxodo. Esses candelabros acesos iluminavam toda a cidade, porque era tempo de festa. Nesse contexto, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quando todos os judeus estão esperando ligar, acender os candelabros que lembram da presença de Deus durante todo aquele tempo. Nesse contexto, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quero falar de 3 pontos a partir disso, que são declarações, ou está na declaração de Jesus, que são pontos interligados e interdependentes dessa declaração que Jesus faz. Não tem como isolar uma dessas partes. A primeira delas, Jesus começa dizendo, eu sou. E eu coloquei em letra maiúscula na projeção de vocês, porque deve ter soado assim para o ouvido dos judeus que estavam reunidos no templo. Esse eu sou é uma declaração messiânica. Jesus está de uma maneira muito clara. Na época de Jesus não tinha trem. Jesus teria esperado ele passar. Só vai apitar mais umas 4 vezes e a gente espera. Jesus, com essas palavras, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou aquele que vem em nome de Deus, como Salvador de todo o povo. Êxodo capítulo 3, que eu mencionei antes, Deus chama Moisés. E quando Moisés ouve a voz, percebe que alguma coisa estranha está acontecendo ali, tem um arbusto que está em chamas, mas que não se consome pelo fogo, ele é chamado para chegar mais perto, e essa voz diz para ele, eu sou o que sou. Até ali Deus não tinha nome, Deus era tratado como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Era o Deus dos patriarcas, era o Deus de um evento específico acontecido na vida de alguns dos patriarcas, mas até ali Deus não tem nome. Agora Deus diz, eu sou. Essa palavra que aparece lá, os judeus não pronunciam por causa do primeiro mandamento, de não tomar o nome do Senhor em vão. Essa palavra agora, Jesus dizendo ela, eles estão ouvindo aquilo que Moisés ouviu lá no Êxodo. Eles conhecem isso. E aí eu posso imaginar que alguns dos que estavam antes com o burburinho já dizem, agora tem que apedrejar, agora é a hora. Mas isso não acontece. Aquilo que Jesus diz gera um impacto diferente. Eu sou. Jesus diz de uma maneira muito clara para todos aqueles que conhecem o Antigo Testamento, que Ele é Deus. Ele não abre mão disso. A gente de vez em quando ouve algumas discussões a respeito de quem Jesus é.
E tem livros, títulos dizendo assim, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Não sei se está bem assim o título do livro. Jesus, o maior coaching que já passou pela face da terra. E as frases vão mudando de acordo com o tempo, mas a gente tenta qualificar Jesus dentro de algumas caixinhas que ele não se permitiu ser colocado. Jesus não veio e se apresentou como o maior curador, como o maior padeiro da face da terra. Jesus não se apresenta assim. Jesus se apresenta dizendo, eu sou Deus. E a segunda declaração dele, então, faz de novo agora uma menção para as coisas que os judeus conhecem. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Luz é uma palavra importante na Bíblia. Sempre vai aparecer no contraste de luz e trevas. Luz, as coisas boas. Trevas, aquilo que não é bom. Luz vai fazer uma referência às purificações que vão acontecendo. E rapidamente a gente pode lembrar de alguns textos bíblicos onde a palavra luz é central. Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus está pairando sobre aquilo que ainda não tinha forma. E ele olha para aquela situação e Deus diz, haja luz. E depois disso ele separa luz e trevas. Gênesis começa falando disso. Apocalipse 21 e 22 tem duas referências à luz, citando Isaías 60, que eu li no começo, dizendo assim, a cidade não precisará de luz, pois a glória do Senhor é a sua candeia. Não precisarão de luz, de candeia, nem sol, nem lua, pois o Senhor Deus os iluminará. Jesus conhece o Antigo Testamento. Os seus ouvintes, em sua grande maioria, conhecem. E rapidamente eles de novo fazem essa leitura, dizendo, Deus é esse que pode dar luz. Deus, inclusive, nos Salmos é dito como Ele é luz. E agora, os ouvidos que não se afastaram de Jesus no primeiro momento, estou imaginando isso, agora eles pensam duas vezes se não é hora de juntar as pedras. De novo, isso não acontece. Jesus diz, eu sou Deus, eu sou a luz do mundo. Jesus não está dizendo com essas palavras que a partir daquele momento eles não precisavam mais acender os candelabros na festa. Jesus não está dizendo que ele vai resolver todas as questões energéticas do mundo antigo e do nosso. Jesus não está falando dessas coisas. Jesus está falando de algo que diz respeito à nossa alma, algo que diz respeito à vida eterna ou morte eterna. Jesus está dizendo, eu sou. Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim, ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos levou para o seu reino de luz. É disso que Jesus está falando quando ele diz para os judeus reunidos ali, eu sou Deus, eu sou luz do mundo. Se a gente der uns passinhos atrás no próprio Evangelho de João, João vai dizer assim no capítulo 1, versículo 4, nele, Jesus, estava a vida. Esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Jesus está dizendo que definitivamente agora tem uma solução para aquilo que o ser humano criou em função da sua desobediência. O ser humano que escolheu se afastar de Deus, que escolheu não obedecer a Deus, que se colocou numa situação de trevas, que vive no reino das trevas, agora pode ser resgatado por alguém que consegue atravessar essas linhas e nos tira de lá e nos coloca no seu reino de luz. As ciências humanas, a razão, o conhecimento acumulado pelo ser humano ao longo de todas as gerações, não conseguem dissipar as trevas que invadem a humanidade. Ou a gente não tem ouvido cada vez que a gente liga a televisão sobre corrupção, sobre assassinatos, sobre coisas cada vez mais complicadas que nós seres humanos fazemos. Não é o nosso conhecimento, não é o que a gente pode produzir,
que vai gerar luz. Ou nós nos colocamos junto com Jesus, ou nós continuamos andando nas trevas. Pode soltar o videozinho, Carlos? Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Mas o vídeo é uma propaganda que atribuída a uma frase de Albert Einstein, na qual ele diz: a escuridão é a ausência de luz. E o vídeo trata disso. Talvez você também já tenha assistido, ele não é um vídeo novo, mas biblicamente Einstein está certo se essa frase é dele: a escuridão é a ausência de luz. E a partir do momento que Jesus vem e se coloca no nosso meio, a partir do momento que Jesus invade a história humana, luz se faz presente. E ao redor dele, o testemunho bíblico vai dizendo que as coisas vão mudando. Você percebe aquele que roubava chegando até Jesus e saindo de lá sem roubar. Você percebe a mulher adúltera que é jogada aos pés dele, para a qual ele diz: vai e não peques mais. Você percebe algumas pessoas que quando entram em contato com a luz, saem de lá sem que trevas as acompanhem. A escuridão é a ausência de luz. O ser humano pode tentar, e nós tentamos, mas as nossas tentativas de iluminar alguma coisa vão esbarrar na nossa pequenez. A escuridão é maior do que nós. Ela não é maior que Jesus. O ser humano pode tentar, mas as trevas só desaparecem ali onde Jesus está. Terceira coisa que esse único versículo nos diz. Jesus diz: quem me segue não andará nas trevas. Tem duas coisas nesse versículo que são para nós um desafio. Jesus faz um convite e traz uma promessa para nós. Se a gente de novo olha para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 9 vai nos dizer assim: não haverá mais escuridão para os aflitos. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Eu acho impressionante isso, como os nossos olhos se acostumam à ausência de luz. A gente fez algumas experiências aqui no templo, alguns domingos atrás, mexendo nas nossas luzes, reduzindo um pouco a iluminação. E a gente entrava aqui, o impacto ele não era bom. A gente vinha de um ambiente onde tinha um pouco de luz, chegava aqui dentro e os nossos olhos estranhavam isso. Mas à medida que a gente ficava aqui dentro um tempo, a gente começava a ver os vultos, depois a gente já imaginava que tinha enxergado alguém. Não, a gente enxergava, a gente imaginava que era fulano que estava ali. Ainda não era suficiente para a gente ler, mas os nossos olhos se acostumam com a escuridão. Faz o teste em casa. Desliga as luzes da tua casa. Fica parado no mesmo lugar por um instante. E você vai perceber que com o passar de alguns instantes, você vai enxergar minimamente para você circular dentro de casa. Algumas pessoas têm mais capacidade para isso do que outras. Mas os nossos olhos, eles se acostumam com a escuridão. E de repente os israelitas, os judeus, eles se acostumaram.
eles se acostumaram a andar naquele modelo de vida. Nós já fizemos algumas séries falando dos profetas. Estou dando aula agora por esses dias sobre a história de Israel e o assunto desse sábado era o livro de Juízes e o livro de Josué. É interessante ver ali como o povo que tinha uma experiência com Deus, eles tiveram essa experiência alguns anos antes. Eles rapidamente se desviam de novo. À medida que a gente vai caminhando e a gente percebe que a luz ela começa a diminuir, ou nós paramos e retrocedemos para a luz, ou os nossos olhos se acostumam com isso. O povo andando na escuridão, como Isaías diz, era uma rotina. Alguns poucos momentos com Deus e muitos anos longe dele, vivendo em trevas. A gente se acostuma. Os nossos olhos se acostumam com a escuridão. Se a gente quiser falar do nosso país, então, onde a corrupção está institucionalizada, talvez ainda nos fira, ainda nos machuque ouvir da corrupção. Mas se não tiver uma mudança nisso, daqui a alguns anos nós também vamos estar dizendo, quando que eu pego a minha parte? Os nossos olhos se acostumam com a escuridão. Isso significa que se nós não continuarmos seguindo Jesus, se não for um ato contínuo na nossa vida, nós vamos chegar num momento onde de novo a gente está na mesma situação de antes. Aqueles que precisam ser resgatados do império das trevas e serem trazidos de volta para o reino de luz. Nas igrejas evangélicas, de modo geral, se fala dos desviados. Aqueles que tiveram uma experiência com Deus, que sabem quem Ele é, que tiveram coisas na sua vida transformadas, que experimentaram Deus agindo, mas diminuíram o passo, e diminuíram o passo, e de repente eles estão na mesma situação que eles estavam antes. O final do texto traz para nós um convite. Jesus diz, quem me segue? E esse é o convite para nós também nessa noite. Jesus nos convida a seguirmos Ele caminho afora. Esse convite, ele é pessoal. Ele não acontece de uma maneira coletiva. É Jesus dizendo para cada um de nós, nos chamando pelo nosso nome, dizendo, você quer sair dessa situação? As trevas, a falta de luz te incomoda? Você percebe onde você está? E ele diz, é comigo. A segunda coisa, e a promessa que essa parte final do texto nos traz, é, quem me segue terá a luz da vida. Eu tenho um segundo videozinho que eu quero que seja mostrado agora, e ele já foi mostrado aqui também, mas ele tem duas ideias bem importantes para aquilo que eu quero finalizar aqui. Pode soltar o vídeo, Carlos? Jesus disse, ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. Minha parte preferida do vídeo é o da catapulta. Quem daqui está disposto a isso?
O vídeo vai mostrando situações corriqueiras. E vai mostrando que, um a um, vai sendo acesa uma luz. Mas ela não faz muita diferença imediatamente ali onde eles estão. Ela faz diferença quando cada um desses que teve a luz acesa vive ali onde ele está, ou sendo jogado, sendo atirado, arremessado para qualquer lugar. Efésios capítulo 5, versículo 8 e seguintes vai dizer assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem de obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que está exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Jesus não abre brecha nisso, para classificar ele como o maior psicólogo, o maior pedagogo, o maior coaching, maior qualquer outra coisa. Jesus diz de uma maneira clara: eu sou luz do mundo. E o convite dele para mim e para você nessa noite é: sigam-me, venham depois de mim, saiam do lugar que vocês estão. Seguir Jesus tem essa primeira implicação, de que nós saímos do lugar onde nós nos encontramos, para chegarmos mais perto dele. A promessa dele nesse texto é que nós teremos, nós os que decidirmos sair do nosso lugar, nós que decidirmos sair desse reino de trevas onde nós estamos, nós que permitirmos que ele nos tome e nos coloque no seu reino de luz, nós que permitirmos que seja acesa uma pequena lâmpada, esses têm promessa de que eles vão ter essa luz por onde quer que eles andarem.